Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Emerson Graneiro. Senhor Emerson, o senhor está como testemunha, como lhe adiantei. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra ao defensor do senhor Paulo Okamoto, que se encontra em São Paulo e vai lhe fazer algumas perguntas. Perfeito. Eu gostaria de esclarecimento primeiro sobre o graneiro, qual o tamanho do graneiro, quantos clientes tem, quanto tempo está no mercado, qual o espaço de armazenagem e qual o serviço que presta. A Graneiro é uma empresa que está no mercado há 50 anos, ela fará em março agora 50 anos de seu primeiro CNPJ, ela atua nacionalmente, ela tem 63 unidades no Brasil, e é líder na América Latina e no Brasil especialmente no serviço de mudanças residenciais e comerciais, né? Atendemos pessoas físicas e jurídicas, né? Somos uma marca muito conceituada, por isso a nossa preocupação também está sempre muito bem vistos pelos nossos clientes, né? Os serviços, como eu disse, são de transporte de mudanças, e a armazenagem é uma derivação desse produto. Ela é comum e ela é presente em quase todas as unidades da Graneiro no Brasil. É comum empresas contratarem a Graneiro para armazenagem de objetos e móveis de funcionários que foram trabalhar em outros locais do Brasil ou no exterior? Sim, é bastante comum. Nesses contratos que são realizados de estocagem de funcionários, os contratos são feitos em nome da empresa pagadora ou do dono dos móveis? Normalmente da empresa pagadora, da empresa do contratante, né, que é a empresa pagadora. O senhor lembra qual era o volume do acervo presidencial do Lula quando chegou na Graneiro? Me recordo que existiam duas partes, né, que estavam em processo de transporte, uma parte climatizada, que representava aí aproximadamente uns 2 caminhões, e uma outra parte, que a gente chama de parte seca, né, que não carecia de uma armazenagem climatizada, uma armazenagem comum, equivalente aí a 10 caminhões de mudança, né. Foi a própria Graneiro que fez esse transporte ou não? Não, a Graneiro fez uma parte do transporte, a parte climatizada apenas. A outra parte, que depois sucedeu no trato de armazenagem, foi realizado o transporte pela empresa 5 Estrelas. Nós apenas recebemos esse material já embalado pelas 5 Estrelas, lacrado, e procedemos à armazenagem. No material que a Graneiro fez do transporte, esse material também estava lacrado ou houve a descrição pormenorizada de cada item a ser transportado? No material que a Graneiro fez a embalagem e a coleta na origem em Brasília, nós realizamos o inventário, ou seja, fizemos, como nós fizemos a embalagem e o lacramento das caixas, né, nós realizamos sim o inventário. E esse material foi material climatizado que foi estocado de maneira climatizada na Graneiro? Perfeitamente. Esse contrato relativo ao material climatizado foi feito em nome de quem? No primeiro momento foi feito em nome do senhor Paulo Okamoto, né, e posteriormente ele pediu para separar a demanda. No primeiro momento foi feito um único contrato para as duas partes, para a parte climatizada e para a parte seca. Ambos, quer dizer, o mesmo contrato em nome do senhor Paulo Okamoto. Depois ele pediu para desmembrar e criar um novo contrato, onde o contrato da área climatizada continuaria em nome dele, já no novo contrato, mas apenas aquela parte climatizada. Haviam
isso foi feito de maneira rápida, porque havia uma preocupação do Canuto em colocar logo isso de forma automatizada e começar a cuidar do material. Quando a Graneiro recebeu esse material, no início de janeiro, ele já foi para as áreas devidas. O que era armazenagem seca foi para a área seca, e o que era para a área climatizada foi para a área climatizada, até para não comprometer a integridade dos bens. Muito bem. Nesse momento, nós já tínhamos um contrato assinado junto ao Sr. Paulo Okamoto, a pessoa física. Tá? Um contrato para as duas demandas. Tá? E aí, posteriormente a isso, ao longo do mês de janeiro, o professor Paulo entrou no detalhe conosco, nos visitou, conversou conosco, e aí, posteriormente, pediu para separar, para redigir um contrato, separando a parte climatizada da parte seca. E quem pagou, sabe o nome de Paulo Canuto, sim, mas quem pagou a armazenagem dessa parte climatizada? Foi o Paulo Canuto, foi o Instituto Lula, foi o Oeste, quem pagou? Da parte climatizada foi o Instituto Lula, né, que eu acho que é o Instituto de Cidadania. Isso, correto. Essa outra parte que não era climatizada, que o valor de estocagem seca, houve uma descrição pormenorizada daqueles itens? Não, nós não tínhamos essa informação e apenas referimos que se tratava de acervo histórico, patrimonial do ex-presidente Lula. Você não tinha acesso? Não tinha inventado, não tinha. Certo. Nós não tínhamos, talvez o Instituto tivesse. Muito bem. O Paulo Canuto, ele comentou com o senhor, com o William Graneiro, que estava procurando apoiadores, financiadores, de alguma forma, algum apoio para manter esse acervo lá? Ao longo do mês de janeiro de 2011, já com serviços contratados inicialmente pelo primeiro contrato, ele me procurou e disse que não tinha verba para arcar, o Instituto arcar com todo o valor do contrato, e que estava procurando apoiadores, se poderia contar com a nossa paciência, daí algumas semanas, para ele achar alguma empresa apoiadora. Eu disse que tudo bem, tal, que aguardaria o contato e alertei que, caso isso acontecesse, nós precisaríamos fazer um novo contrato, apenas isso. E foi o que aconteceu. Ele, passado algumas semanas, não me lembro exatamente quantas semanas, mas algumas semanas, ele voltou a entrar em contato e disse: olha, já identifiquei uma empresa apoiadora, entrará em contato com você algum executivo da empresa OAS. A OAS já era cliente da Graneiro? Sim, a OAS é um cliente já há décadas da Graneiro, assim como outras grandes empresas brasileiras. E a OAS tem um contrato único, tem vários contratos com a Graneiro? Como é que é a relação da Graneiro com a OAS? A OAS não tem nenhum contrato com a Graneiro, ela não tem histórico de fazer contratos. Ela, como tem muitas obras espalhadas ao longo do Brasil, cada obra compra diretamente a sua demanda para uma mudança ou para um lote de mudanças. Então isso não fica centralizado em uma única administração. Então as unidades da Graneiro vendem diretamente através de orçamentos pontuais. Nós não temos nunca tivemos contratos com a OAS. Quando alguém da OAS entrou em contato, etc., com a Graneiro, buscando fazer o pagamento da estocagem do material seco, a falta de descrição do que estava no material, ela ocorreu porque ela estava lacrado? O que ocorreu para que não tivesse a descrição perfeita do que estava ali? E por que ficou escrito material de escritório, ou como burocraticamente isso é feito dentro da Graneiro? Eu não entendi a pergunta. Quando se disse que o Paulo Canuto informou que alguém caiu em contato para
pagar a estocagem de material. Posso ilustrar esse ponto? Pode, muito bem. O senhor Paulo Okamoto nos comunicou, eu acho que foi no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, não me recordo exatamente, que nos voltou a mim, olha, identifiquei uma empresa que será apoiadora, a empresa OAS, vai entrar em contato com você, um executivo da empresa. De nome, me revelou o nome na época, acho que era, certeza, era Matheus Coutinho. Passou 1 ou 2 dias, entrou em contato comigo, Matheus Coutinho, foi visitar a empresa, né, a Graneiro, a sede da Graneiro, o recebi da Graneiro, conversamos sobre o contrato, mostrei para ele a área, tudo, onde estavam as coisas e tal. Agradeci, eu mostrei de termos já negociado comercialmente com o senhor Paulo Okamoto, já tínhamos feito ali alguma concessão, e ele concordou e ratificou que era realmente uma empresa apoiadora, o Instituto Lula. Passado aí alguns dias, acionei uma área interna nossa que elabora os contratos, passei os dados que ele me mandou, os dados cadastrais da OAS para aquele contrato, pessoas de contato, tudo, que no caso seria ele, o responsável pelo pagamento e pelo recebimento da fatura e do documento fiscal, e mandei redigir o contrato. Sobre o contrato, é um contrato padrão que nós temos, pré-cadastrado no sistema. Então, nós enviamos um contrato para a pessoa jurídica, só colocamos os dados cadastrais, eu assinei e mandei colher a assinatura dele. Então, está escrito no material do escritório, certo? É um contrato padrão da Graneiro. Para a pessoa jurídica, sim, é um contrato padrão. E o pagamento da OAS direto a Graneiro é comum, tal qual outras empresas que fazem o pagamento para a estocagem de materiais de seus funcionários, etc. É comum as empresas mesmo pagarem direto, mesmo que o material não seja da empresa. Isso é algo comum, sem dúvida. Assim como também é comum, às vezes o executivo tem uma verba e ele contrata diretamente e depois ele se reembolsa junto à empresa. Então, isso também é um outro perfil do nosso produto, né? O executivo contrata e depois ele se reembolsa. Mas, voltando ao ponto, é comum, é muito comum. Várias empresas que nos contratam para movimentar os seus executivos dentro do país ou no exterior. A estocagem, se você sabe qual o tamanho desse material, quantos contêineres você falou? 10 contêineres. Da parte seca. Você quer fazer uma pergunta? Só mais uma pergunta, senhor Emerson. Se nesse período de janeiro de 2011 que você estava conversando, em algum momento o senhor Paulo Okamoto mencionou que estaria tentando uma solução alternativa de estocar no sindicato dos metalúrgicos ou não, que sairia mais barato? Ele, desde o princípio, né, desde o primeiro contato, ele disse que essa armazenagem seria algo temporária. Ao longo do mês de janeiro, não voltou a dizer isso, que ele nunca me disse que seria para lugar A ou lugar B, né? Mas ele sempre disse que estaria procurando alternativas, mais econômicas inclusive, né? Chegou ao longo no início do contrato, até pediu para revisar a proposta de São Paulo. Nós temos um produto, eu não posso, não tem um custo, né? Se o meu produto não aplica ao senhor, eu peço desculpas, lamento, mas realmente não tenho como renegociar isso. E ao longo do contrato, por 2 ou 3 vezes, ele chegou a dizer que estava estava em vias de conseguir soluções mais econômicas. Foi isso. Recebemos até visitas no armazém, por algumas vezes, de pessoas representantes do Instituto Lula, para checar as condições, para planejar essa possível saída. Isso eu me recordo também. Um dado importante, o contrato ele foi feito com o 1º de janeiro, mas ele foi assinado no 1º de janeiro ou foi assinado posteriormente, por que consta a data 1º de janeiro? Eu me recordo que ele foi fechado, né, com a OAS posteriormente, mas como nós já tínhamos a prestação de serviço no mês de janeiro,
foi mantida a data de início de janeiro para completar o período da emissão da nota que foi feita posterior. E também, mesmo com o pagamento da OAS direto a Graneiro, por esses anos, o senhor Paulo Ramon e o Instituto Lula fizeram esforços sobre esforço para conseguir outro local e transferir esse arquivo de lá. Isso, eu não participei disso, né? Não sei, eu não participei de reuniões ou de planejamentos, projetos, né? Qual poderiam ter esse objetivo, mas eu me recordo que isso era sempre comentado pelo Sr. Paulo. Poxa, eu preciso tirar essa armazenagem aí, ela representa muito, ela é muito cara, eu preciso tirar isso daí, vou arrumar uma solução para isso. Pois não, Sr. Paulo, estamos aqui à disposição. E também razão do espaço, né? E razão do espaço, que eram 10 containers, né? A Graneiro achou de alguma forma estranha o fato da OAS pagar diretamente a Graneiro, ao invés do Instituto Lula fazer o contrato e pagar no Instituto? Havia alguma coisa estranha nisso? Confesso que não entendemos. Não achamos, né, nada de irregular inicialmente, né, porque institutos, ONGs vivem de doações, né? Então isso não despertou nenhuma desconfiança da nossa parte. Você sabe se também existem outros institutos ou outras. O próprio Fernando disse que o material a ser ficou na Graneiro, não certo? Você sabe se há outros institutos, outras ONGs que têm material estocado e aquele que quer contribuir paga diretamente ao Graneiro a estocagem do material? Olha, eu não saberia dizer isso aos senhores, porque a Graneiro atende mais de 20 mil clientes todos os anos. Então, se multiplicar isso pelo longo período de existência, é difícil ter essa estatística assim de cabeça. Eu não saberia dizer. Mas é normal. O quê? O pagamento direto ao Graneiro e a emissão da nota por aquele que está pagando, e não pelo dono do material. Sim, muito comum. Muito comum. Eu não tenho mais perguntas. Alguém mais, professor, tem perguntas em Curitiba? São Paulo? Sem perguntas. Não? Em Curitiba, algum professor tem perguntas? Bom dia, senhor Emerson. Pessoal da Cristiano Zane Martins, pela defesa do ex-presidente Lula. O senhor comentou que é normal a Graneiro ter contratos com empresas, por exemplo, que estão pagando para que os seus executivos ou pessoas a ela ligadas armazenem os seus bens na Graneiro, né? O senhor tem uma ordem, uma ideia de quantos contratos dessa natureza a Graneiro tem em vigor? Quer dizer, ordem 10, uma dezena, centena, ordem de grandeza, pelo menos. Olha, eu não posso afirmar isso com grande certeza, né? Mas eu acredito que seja na ordem de centenas, porque como nós atendemos um número aí de milhares de mudanças, e normalmente é um contrato, ou seja, um orçamento que representa um contrato entre as partes, eu imagino que deva ser na ordem de centenas. Agora, eu quero lembrar que normalmente o grande volume da Graneiro refere-se a mudanças residenciais, né? Então, quando isso ocorre, refere-se a um processo onde a empresa ou uma entidade pública, não importa, está transferindo o seu executivo de um lugar A para um lugar B, e esse executivo, essa família, necessita de uma armazenagem por um período. Então, a empresa subsidia a mudança e subsidia a armazenagem. Então, nesses casos, é perfeitamente comum, né? E ocorre com muita frequência. Perfeito. Esse contrato de armazenagem que foi firmado com a OAS, teve uma tramitação normal dentro da Graneiro?
Teve alguma coisa especial, alguma solicitação, por exemplo, de sigilo, alguma coisa? Não, nós nunca nos foi solicitado qualquer sigilosidade e nós sempre tratamos isso de forma comercial e normal. Perfeito. Essas tratativas feitas com a Graneiro para armazenagem desse acervo presidencial, o senhor comentou que negociou com o Paulo Camoto, né? Fez as tratativas, depois a própria contratação. Mais alguém participou? Não, somente o senhor Paulo Camoto. O ex-presidente Lula não participou? Não, nunca tivemos contato algum com o ex-presidente Lula. Sem mais perguntas, excelência. Os demais assessores do presidente têm alguma ligação? O Ministério Público tem uma pergunta? Tem? Boa tarde. Boa tarde. Nessas tratativas, o senhor teve algum contato direto com o senhor Agenor Medeiros? Esse senhor Agenor Medeiros eu não conheço. Quem seria? Não posso lhe esclarecer. Não conheço, não. O senhor não conhece. O senhor teve algum contato com o senhor José Delmar Pinheiro, conhecido como Léo Pinheiro? Tive um único contato com o senhor José Delmar, que acho que é o Léo Pinheiro, né? O dia em que estive na OAS, uma das pouquíssimas vezes, a pedido do senhor Matheus Coutinho, né? Bem logo na fase de assinatura do contrato, que estive lá para explicar como é que funcionaria o envio das notas, seria mensal, o número da nota fiscal, essas coisas, né? O período de apuração e tal. Ele falou, vem aqui, vamos tomar um café. E aí eu estive na sala dele e ele falou, vou chegar para conhecer o presidente da OAS. Ele me levou na sala dele e conversamos ali cordialmente por 2 minutos, não mais do que isso. E descemos, voltamos para a sala do senhor Matheus Coutinho, continuamos ali nossa conversa e nunca mais ouvi. Muito obrigado. Os demais assessores de indagações? Ministério Público? Tenho sim, excelência. Seu Emerson, bom dia. Bom dia. Acredito que seja do conhecimento do senhor, a Graneiro respondeu a um ofício do Ministério Público no início de 2016 e nos forneceu alguns documentos, que inclusive instruem a denúncia. Um desses documentos foi um orçamento que o senhor enviou para o senhor Paulo Camoto no dia 22 de dezembro de 2010. Nele consta como referência serviços de armazenagem, documentos e pertences pessoais, Vossa Senhoria, Excelência, Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pergunto para o senhor, esse orçamento foi feito então para armazenar bens, esses documentos e pertences pessoais do ex-presidente? Sim. O senhor tinha... Certo, o senhor tinha... Doutor, desculpe, é porque eu que estou fazendo a pergunta. Agora, se o senhor puder respeitar, se ele entender que é necessário continuar, ele se manifesta, doutor. É que a testemunha estava complementando a resposta, só disse que o senhor cortou a testemunha. Perfeito, doutor, sem problema. Mas como sou eu que estou fazendo as perguntas, agora peço que o senhor respeite, assim como respeitei o momento em que o senhor estava fazendo. Fiz a observação. Perfeito, sem problema. Vamos prosseguir. Senhor Emerson, então o senhor tinha conhecimento que o orçamento era para esses bens? Eu tinha conhecimento que que o senhor Paulo Camoto tinha uma necessidade de armazenagem. Naquele momento, nós não sabíamos exatamente o que tinha por trás disso, se eram bens no sentido de bagagem, de mudança, ou se era um acervo, se era histórico, nós não tínhamos esse nível de detalhe, né? Se eram papéis, se eram eletrodomésticos, a gente ainda não tinha esse acesso a esse inventário naquele momento. Certo, mas o senhor sabia que era vinculado ao ex-presidente Lula? Sim. Perfeito. Recapitulando um pouco aqui, só para compreender bem, o senhor disse que a Graneiro também realizou o transporte, não só a armazenagem. Sim. E em relação à armazenagem, o senhor disse que havia 2 grupos. Um que se
que dizia respeito a uma parte climatizada e uma outra parte seca, correto? Correto. A parte climatizada, só a Graneiro fez o transporte. Correto. Então, o transporte feito pela empresa 5 Estrelas se referiu apenas à parte seca. Correto. Perfeito. Eu quis rememorar isso que o senhor já disse, porque na resposta que a Graneiro nos forneceu, no início de 2016, consta no corpo da resposta, no item 5, acervo 5 estrelas, armazenagem e entrega, que é essa parte seca a que o senhor se referiu. E dentre os documentos encaminhados consta conhecimento de transporte referente ao transporte de parte do acervo do ex-presidente Luiz Inácio, realizado pela empresa 5 Estrelas, e inventários de bens referentes à parte do acervo do ex-presidente da República. Pergunto para o senhor, quando foi feito então o orçamento e o contrato, não se sabiam que os bens eram do acervo do ex-presidente? Quando foi feito o contrato de armazenagem, o senhor disse, correto? Exato. Porque os senhores fizeram o contrato de armazenagem depois de receber o material da transportadora 5 Estrelas, que veio, como os senhores mesmos afirmaram, acompanhado de conhecimento de transporte e inventário. Então, pergunto para o senhor tinha conhecimento quando o contrato foi feito de armazenagem, que era um contrato de armazenagem de bens do acervo do ex-presidente? Sim. Certo. Então, por que no contrato de armazenagem dessa parte seca constou o material de escritório da construtora OAS? Foi uma desatenção nossa, uma falta de cuidado nossa, simplesmente nossa, porque não nos atentamos que isso significaria um problema com o objeto. Realmente foi uma desatenção nossa. Certo. Nesse contrato com valor de R$21 mil por mês, pagos ao longo de mais de 5 anos, não se notou esse erro quanto ao objeto, quanto ao serviço que estava sendo prestado, ao que era guardado? Nós sempre esperávamos que esse contrato ele fosse rescindido ao longo de poucos meses. E depois, quando ele foi ficando, realmente ninguém internamente percebeu que ali haveria um possível equívoco, um possível um problema à nossa empresa. Realmente ninguém se atentou a isso internamente. Certo. O senhor disse que antes de elaborar esse segundo contrato, em que se dividiu um contrato de armazenagem para a parte climatizada e para a parte seca, foi feito um primeiro contrato em que englobava as duas partes de armazenagem, correto? O primeiro contrato que eu me referi era justamente a proposta assinada, que para nós tem peso de contrato. Certo. Não tem expressado mal. Então, tem uma proposta assinada pelo senhor Paulo Okamoto, né, que para nós já tinha força de contrato firmado. Né, foi isso que eu quis me referir. Perfeito. E nessa proposta, que o senhor tem valor de contrato, estava escrito que era material da OAS ou estava escrito que era acervo do ex-presidente? Estava escrito que era bens ou acervo, não me recordo o detalhe, mas sim, fazendo menção ao ex-presidente Lula. E por que não se usou o contrato padrão, como o senhor disse, que foi usado na segunda vez? Não, da primeira vez não foi um contrato, foi um orçamento comercial, que ele, quando assinado, tem força de contrato. Na segunda vez, nós utilizamos o contrato padrão de sistema, são 2 folhas. É um contrato padrão de armazenagem, nós temos isso para diversos clientes. É um contrato padrão que só muda quando é pessoa física e quando é pessoa jurídica. Entendo a questão do equívoco, né, mas não tem nada além disso. O contrato padrão, acredito, mas embora eu sou obrigado a lhe perguntar, o contrato padrão da empresa não está escrito no objeto material de escritório da OAS. Isso foi inserido pelos senhores. Não, o contrato padrão ele não tem o texto e nós só incluímos o nome da empresa. Certo. Nós temos diversos contratos padrões cadastrados no nosso sistema. Isso
Está à disposição dos senhores. A Graneiro tem diversos contratos padrões cadastrados previamente no sistema. Nós somente inserimos os dados cadastrais do cliente. Certo. Imprimimos e mandamos assinar. Perfeito. Esse contrato o senhor enviou para quem? Esse contrato eu enviei para o senhor Matheus Coutinho. Certo. O senhor Paulo Camoto teve contato com esse contrato? Que o senhor saiba? Não me recordo, eu acho que não. Ele perguntou para o senhor se o contrato já havia sido assinado? Perguntou quando depois de resolvida a questão comercial, ele voltou e perguntou se estava tudo regular, disse que estava tudo ok. Certo. As notas fiscais referentes a esse contrato foram emitidas contra a construtora OAS ou contra o Instituto? As notas fiscais desse contrato foram emitidas 100% contra a OAS. E elas regularmente, mensalmente. E elas eram enviadas para onde? Elas eram enviadas aos cuidados do senhor Matheus Coutinho, para a OAS, para a sede da OAS. Certo. Enviadas pelo correio. Quando esse serviço de armazenagem terminou, quem que determinou o fim dele? Foi o senhor Matheus Coutinho, alguém da OAS, ou foi o senhor Paulo Camoto? O que ocorre é que em meados de 2015, se não me engano, no mês de agosto de 2015, a Graneiro se manifestou junto ao senhor Paulo Camoto e posteriormente junto à OAS, solicitando a rescisão do contrato unilateralmente. Por quê? Porque nós estávamos começando a ver os efeitos da Lava Jato, a opinião pública, várias coisas estavam aparecendo aí e as coisas estavam se tornando um outro cenário. Como nós entendemos que a Graneiro não tinha nada a ver com essa questão aí de Lava Jato, de construtoras, etc., nós não queríamos o nosso nome envolvido especialmente preocupado com a mídia, né? Porque a mídia é muito agressiva e ela julga, às vezes, sem qualquer apuração. Então, nós, unilateralmente, pedimos a rescisão do contrato junto à OAS, notificamos, inclusive, extrajudicialmente, e, anteriormente, eu liguei para o senhor Paulo Camoto e falei: senhor Paulo, por favor, eu gostaria do seu apoio para arrumar um outro local, porque a Graneiro vai fazer 50 anos, nós vivemos do varejo, somos uma marca conhecida no Brasil inteiro, eu não posso, um caso de família, eu não posso ter o nosso nome envolvido em uma questão, até porque não há nenhuma irregularidade da nossa parte, nós só prestamos o serviço de armazenagem. E aí o São Paulo, naquele momento, disse: olha, eu vou tentar, vou ver o que eu consigo, me dá um tempo, e ao final do ano, desse mesmo ano de 2015, ele disse que havia conseguido uma área em São Bernardo, e aí passamos a planejar essa retirada dos materiais. Para você ter ideia, ele até pediu para nós contribuirmos, transportando esses materiais para esse novo local em São Bernardo. De São Paulo, eu não posso, porque como é que eu vou colocar os seus não entenda isso como uma má-fé, mas como que eu vou colocar os materiais no caminhão com o logo, um gigante Graneiro, e vou expor isso à imprensa? Então, por gentileza, eu consigo alguma outra alternativa, a gente colabora, dispõe aqui quantidade de ajudantes para fazer esse manuseio para o senhor, no horário que o senhor quiser, mas eu preciso que seja de fato retirado esse material da empresa. A empresa vive de varejo. Então, para nós, alguma coisa na mídia de forma negativa seria altamente impactante. E aí o senhor Paulo conseguiu esse novo local e o material foi retirado em janeiro de 2016. Certo. O senhor mencionou anteriormente uma ocasião que o senhor... Tem muitas mais perguntas? Não, está acabando, excelência. Só mais um pouco. O senhor mencionou uma oportunidade que o senhor foi à OAS e foi apresentado ao senhor Léo Pinheiro pelo senhor Matheus Coutinho. O senhor foi apresentado por quem? Pelo Matheus Coutinho. Matheus Coutinho, mas ele apresentou... Desculpe lhe interromper. Ele disse que o senhor era quem? Ele me disse que eu era Emerson Graneiro, diretor da Graneiro, e naquela ocasião, deixa eu me lembrar, disse que a Graneiro era uma empresa parceira da UAS e só uma coisa institucional.
era parceira da OAS e estava realizando a armazenagem sobre a qual nós estamos falando ou não? Não comentou nada disso não. Apenas ele citou, a empresa parceira da OAS há muito tempo, realiza algumas nacionais e internacionais, esse senhor Emerson Graneiro, ele quis fazer aí alguma média, não sei, e comigo talvez, foi algo de 1 ou 2 minutos e em breve mesmo já retornamos e descemos até a sala do Matheus Coutinho. Foi a única vez em que eu tive algum tipo de contato com o Léo Pinheiro. Além do senhor Léo Pinheiro e do senhor Matheus Coutinho, o senhor teve contato com algum outro executivo da OAS? Sim, houve um terceiro executivo e único, só foram esses 3, quando da saída do senhor Matheus Coutinho, da empresa, eu recebi uma ligação, deixa eu me recordar o nome do executivo, Luiz, era um diretor administrativo de nome Luiz Viana, acho que Luiz Viana, se apresentou dizendo que ele era o sucessor aí, do senhor Matheus Coutinho, que havia se desligado da empresa, e que era para nós mandarmos as faturas em nome dele e que qualquer problema eu deveria procurá-lo. Perfeito. Tá lá, o seu Emerson. Estou satisfeito. Certo. O juiz não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Emerson Graneiro. Pode interromper o ato.